da Secretaria de Prevenção. Olá, boa noite, Olá, meu querido. Saudades, doutor Fabrício. Tá me ouvindo? Na Tá me luta, ouvindo? na luta, Clóvis. Como é que Na você tá, meu luta. querido? Tô bem, graças a Deus. Na luta diária, nesse Saudades. Que enfrentamento. maravilha poder compartilhar. Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô sim. Tô sim. Tô ouvindo. Maravilha. Maravilha, querido. Eu imagino. Que maravilha. Dizer da nossa alegria, né, em poder compartilhar esse final de noite com você, uma pessoa de um coração enorme, de conhecimento profundo na temática que atua e que tem muito a nos passar e a nos atualizar, né, em relação a esse novo normal que muito em breve nós com certeza iremos vivenciar. Dizer também, Clóvis, que enquanto defensor geral eu posso atestar aqui para todos os nossos seguidores o total comprometimento que você tem com a nossa causa, com a causa dos vulneráveis. Parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que você tem desenvolvido à frente da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas. Dizer que Pernambuco ganhou um outro patamar de prevenção com a sua chegada. Dizer que sou, além de ser seu amigo, sou uma pessoa que siga os seus passos. Você realmente é uma pessoa que segue por onde passa, de empenho e de dedicação, demonstrar que veio. E Pernambuco ganhou muito em ter você conosco, meu querido. Oh, olha, começando assim, a gente fica até constrangido a ter que... Mas olha, doutor Fabrício, primeiro eu quero também agradecer a oportunidade desse debate. Em meu nome, em nome de todos os trabalhadores que fazem a nossa política de prevenção à violência e às drogas de Pernambuco. Quero agradecê-lo em nome de todas as defensoras, defensores e também da equipe da Defensoria Pública. E primeiro fazer uma revelação que já é comum nos nossos debates, é que como eu gostaria de ter seguido por essa carreira. A Defensoria Pública é uma conquista do povo vulnerável, é uma conquista da cidadania, é um espaço de defesa intransigente do direito das pessoas, esse indivíduo em cidadão de fato. Causas coletivas muito importantes, mas uma capacidade que é natural e é característica da Defensoria do olho no olho, né, de sentir aquela emoção de quem às vezes traz uma solicitação que nem consegue descrevê-la na sua totalidade, que não consegue explicitar que busca ele faz, que demanda ele tem, e recebe da Defensoria um cuidado de um defensor, de uma estrutura que está preocupado com aquele cidadão sentir-se sujeito de direitos. Essa sensação da garantia de que a política pública, mas o sistema de coisas tem que respeitar a singularidade e o desejo de existir das pessoas. Então, eu vejo a Defensoria nesse lugar e por isso ela é tão essencial quando a gente discute situações pré-pandemia, já era absolutamente necessária, e ela vai ser um ator absolutamente necessário para construir esse novo normal, ou essa nova forma de convivência que nós teremos que ter a partir da pandemia e dos agravos em saúde que ela causou, mas, para além disso, também focado nos grandes achados de vulnerabilidade que foram ampliadas durante a pandemia. Enquanto a gente imaginava que tinha as respostas para tudo, como dizia Piaget, a pandemia mudou as perguntas. O senso de urgência social que estava posto antes foi amplificado.
Então, esse debate com a Defensoria nos traz muita felicidade. Eu digo que a Secretaria e a Defensoria são co-irmãs. A diferença é que vocês têm uma frota mais bonita, né? E eu fico achando o máximo aquele comboio de cidadania quando chega aquela estrutura linda, e o carinho no olho de cada defensora, de cada defensor, quando está ali conosco numa comunidade atuando ou atuando nas rondas noturnas que a Defensoria faz, cuidando das pessoas. Isso é muito, muito positivo. Então, longo, mas um agradecimento muito, muito fiel ao que eu sinto e que a nossa equipe sente. Maravilha, maravilha. E, óbvio, esse espírito, né, da gente poder se irmanar em relação a fazer a diferença na vida dos vulneráveis é o que nos traz tanta afinidade, né? Essa afinidade que precisa ser a marca registrada para que a gente possa minorar as consequências tão maléficas, né, que essa pandemia irá disseminar, principalmente na camada mais vulnerável do nosso Estado. Secretário, meu querido, hoje nós escolhemos um tema que eu estava aqui hoje, eu tive um dia com várias videoconferências, né? Eu não tive nem como me preparar de uma maneira mais precisa para poder dialogar e aprender com você. Quando eu fui refletir rapidamente pelo tema que a gente propôs a conversar, prevenção e proteção social pós-pandemia. Quais serão os novos desafios para o novo normal? Clóvis, eu sou de uma geração advinda de 1978, né? Então, na minha infância, eu presenciei um Brasil em mutação, saindo do regime militar, entrando na era democrática, não é isso? Então, eu não tenho um feedback muito claro de momentos outros da história, onde o país passou por um momento tão turbulento, né? Talvez o momento de maior turbulência teria sido no Direta Já, que nem foi turbulência do ponto de vista de saúde sanitária, né? Mas, enfim, algo que mobilizou o país todo, que tocou cada lar, cada recanto desse país. E agora, na pandemia, teve um adicional a tudo isso, né? Que é um fato que toca naquilo que é inviolável, né? Na vida, né? E para proteger a vida, nós bem sabemos que a escolha é essa mesmo, de proteger a vida. Isso não se cogita de forma diferente, não pode haver discussão longe disso. Mas para isso, nós também sacrificamos um pouco a economia, não é isso? E ao sacrificar a economia, obviamente que nós teremos um desafio pela frente para que as questões que foram duramente afetadas, a empregabilidade, né? Imagino que a Secretaria já vem, né, com várias demandas relativas a cursos de qualificação profissional, de capacitação. Vamos ter também essa nova sistemática, né, de atuação das nossas estruturas com o respeito das normas sanitárias. E eu gostaria muito de lhe ouvir em relação a esses desafios. O que nos aguarda? Quais serão os principais desafios, Clóvis, que teremos que enfrentá-los de peito aberto para construir um novo Pernambuco? Olha, Fabrício, primeiro eu venho dessa mesma quadra, 78. Acho que as pessoas que nasceram em 78 têm um certo privilégio, né? A gente assistiu na infância e juventude a abertura democrática, viveu o tempo da era digital, né, da automação das coisas, e agora está vivendo esse desafio. Mas a gente ainda chega na fase do desafio com capacidade de contribuição, né, com a capacidade objetiva de contribuição. Então, acho que é uma geração que tem muito a agradecer a nossa geração. Concordo contigo, nunca houve na história recente, ou pelo menos nos últimos 100 anos, algo com esse impacto. E pelos números que vão sendo colocados, eu acho que mesmo episódios anteriores a uma centena de anos terão um impacto tão complexo como agora a pandemia da Covid-19. Nós imaginávamos ter todas as respostas tecnológicas e falhamos na identificação precoce.
nós imaginávamos já ter respostas do ponto de vista da pesquisa em saúde que pudesse se antecipar a casos de surtos, depois dos episódios de meningite, de cólera, e do tanto que a medicina, do que a academia produziu, não passava pela cabeça de ninguém que um episódio de tal magnitude pudesse acontecer sem que respostas já tivessem sido ensaiadas no ambiente do universo acadêmico. Isso também foi uma surpresa. Há um diferencial também que eu acho que é uma questão que é um ponto que precisa ser levado em consideração, que é a indústria da saúde, e que falhou. Veja que um respirador, um equipamento de proteção, às vezes é algo de produção simples, e mesmo os respiradores, quando em tempos normais, são equipamentos de custo relativamente baixos, em considerando grandes tecnologias na saúde, como aquelas do grupo das ressonâncias e das investigações por imagem. Se comparar com isso, é um equipamento relativamente simples. Mas não tem planta industrial capaz de produzir numa velocidade de uma pandemia. Não tem planta industrial capaz de regionalmente suprir os seus estoques. Começou, a gente fizer uma comparação um pouco superficial, começou uma guerra como aquelas guerras dos piratas históricos, dos mercados históricos, lá que é onde encontrar pegue, a que custo for e de que forma for, em razão de todo esse desafio estrutural que estava posto. Mas o que é que nos reserva o futuro? Uma certeza que, em parte, nós falhamos, e é a partir dela que a gente precisa iniciar o debate. Quando nós achávamos que o problema era a cobertura, eu vou dizer no caso do Brasil, por exemplo, para acesso a benefícios e uma série de outras coisas, a pandemia mostrou um vazio de mais de 30 milhões de brasileiros que não constavam em nenhum registro de políticas para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí a saga do benefício social, mesmo havendo que se comemorar que o Congresso Nacional tenha tido a coragem de votar os benefícios sociais temporários para o enfrentamento à Covid, você tem milhares de pessoas que ainda não conseguem acessar, parte delas porque não existia em nenhum cadastro prévio, não estava previsto em nenhum universo que controlava as demandas das políticas. Então a gente falhou nisso. A Defensoria, por exemplo, está fazendo um trabalho formidável para garantir o acesso das pessoas, para orientar, para referenciar, para que elas tenham o direito a esse benefício, que, embora temporário, é absolutamente necessário para esse enfrentamento. Então, primeiro que não há que se falar no novo normal, porque o antigo normal já era ruim. Aquilo não podia ser normal. Pessoas com situação de extrema pobreza, pessoas com situação de desassistência, de vazios assistenciais em saúde, com ausência de perspectiva, como infelizmente ainda é em grande maioria parte dos jovens. Então, aquele normal, quero voltar para ele não. Outro dia, conversando com o Preto Zezé, ele dizia, olha, que é o presidente global da CUF, ele dizia, se aquilo era o normal, não quero isso para a minha vida. Nenhum de nós queria. Mas fazia já o enfrentamento que era possível. Hoje, isso se agrava. Então, o novo normal vai exigir, esse novo tempo vai exigir, sobretudo das instituições, um pragmatismo para encontrar soluções. E às vezes a gente classifica pragmatismo como algo pejorativo, né? Só relacionado a interesse. Eu acho que não, acho que pragmatismo pode ter um componente ético na definição dessa urgência. Porque o primeiro maior desafio para mim é construir respostas para a crise social que se colocou. Construir respostas para esse grande desafio de inclusão que foi ainda mais, para o qual se colocou ainda mais luz. E
conquistar o processo, ou o caminho, ou o direito das pessoas do caminho de sonhar com um futuro melhor. Eu acho que a gente tem uma onda de saúde mental para enfrentar, vez que desenvolvimento social, bem-estar tem a ver também com capacidade de acreditar no futuro, de enfrentar os desafios, sobretudo se a gente pegar os jovens. Qual pragmatismo vai nos pautar? Porque as respostas não podem ser de décadas. Parece, por exemplo, Fabrício, que nós estamos vivendo uma pandemia de 1 ano. A sensação de cansaço que a gente tem, às vezes, é essa. Tem 1 ano que a gente está fechado em casa e não sei. Nós estamos há 100 dias, em média, com restrições. Ainda não há nenhuma evidência real de imunização para os próximos meses. Não há confiabilidade da indústria farmacêutica para dizer que esse tipo de medicamento causa aquele efeito sobre os sintomas ou sobre o processo de adoecimento em razão da Covid. E ainda quando houver, os custos de fabricação, o tempo de fabricação e a logística de distribuição vão impor um desafio gigantesco. Muita gente fez essa discussão dicotômica entre segurança, saúde das pessoas e segurança econômica no ponto de vista do trabalho que teve que ser interrompido. A gente teve que desacelerar a economia em muitos lugares. Mas e se a decisão tivesse sido outra? Felizes foram aqueles governantes, os gestores, que na defesa da população assumiram essa postura. Então, quando eu estou dizendo pragmatismo, como é que a gente se organiza para responder num cenário de perda de arrecadação, de mudança de comportamentos sociais em relação às restrições, como é que a gente pragmatismo o cuidado com as pessoas nos seus territórios para que as suas histórias possam ser preservadas e haja uma perspectiva de futuro. Esse é o primeiro desafio. E aí, para mim, precisa de uma concertação, né, que é um grande debate, é aquele debate que vó faz com a gente, de dizer, sente aí, baixa a tua bola, que essa sua verdade de caixinha não funcionou para o maior desafio de saúde pública que a gente já viveu. Então a gente precisa reconectar as pontes para dizer que não é a defensoria na sua ação, e aí o executivo na sua ação, e aí o outro na sua ação, não. É preciso de uma centralidade, uma agenda de centralidade que diga o cidadão, sobretudo o vulnerável, o cidadão que precisa de proteção, o cidadão que precisa de reinserção social e produtiva é o centro do nosso debate. O que cabe a cada um de nós como iguais no cuidado com a coisa pública. Porque nós somos servidores, no final das contas, essa é a nossa função. Né? Servir ao outro como nosso compromisso. Então, eu acho que é basicamente isso. Agora, eu quero te devolver uma questão. Vocês tiveram uma experiência agora durante a pandemia, eu acho que desafiadora, mas muito motivadora. Eu me encontrei com a Defensoria em todos os lugares, seja peticionando para proteger grupos vulneráveis, seja se relacionando com o terceiro setor para potencializar. O perfil de vocês é uma avenida de solidariedade, eu fico vendo o perfil da Defensoria Pública nas redes sociais, é uma avenida de solidariedade, conversa com todos, fala de todos, mostra todas as iniciativas. Mas vocês também devem ter encontrado desafios assim assustadores nessa pandemia. Como é que foi o trabalho nesses 100 dias, assim, aquela situação? Outro dia eu perguntei a Preto Zezé da CUFA, que foi a última live que eu fiz, assim, Preto, o que você viu de mais complexo? Ele falou, cheguei numa casa, num barraco, tinham 8 pessoas na família e os 8 com Covid. Como é que você fala de esperança? Nossa! De fato, muito difícil. Como é que foi, como é que tem sido essa experiência da Defensoria nesse tempo que a gente está se reinventando? Clóvis, a princípio, quando iniciamos a fazer a migração do trabalho presencial, que é, sem dúvida, indiscutivelmente, o nosso principal diferencial, está ali presente, né, para fazer a oitiva,
para fazer os encaminhamentos necessários, gerando uma relação de confiança com o vulnerável, e tivemos que, a princípio, criar canais remotos para acessar as pessoas, eu confesso que me preocupei bastante, porque, do ponto de vista estrutural, o vulnerável ele também não tem acesso aos aparatos tecnológicos para fazer a entrega de uma demanda jurídica para que a Defensoria Pública possa auxiliá-lo. Então, dentro desse panorama, nós resolvemos investir fortemente no núcleo de tutela coletiva, porque nós entendemos que o diferencial seria por lá, uma vez que uma única medida beneficiaria um contingente incontável de pessoas e evitava que pessoas individualmente fossem nos procurar para levar demandas repetitivas. E confesso, Clóvis, que foi o principal acerto da estrutura de trabalho que a Defensoria montou. Nós atuamos na questão voltada ao fornecimento da energia elétrica, com êxito, confirmada pelo Tribunal de Justiça, levando dignidade a essas pessoas que tiveram que se isolar em suas casas. Imagine você em sua casa, o governo defendendo o isolamento social, e de uma hora para outra, porque deixou de fazer seus bicos, deixou de fazer sua atividade informal, não se pagou a conta de energia, e você não ter acesso à energia para conservar seu alimento, para lhe dar dignidade, de poder deitar com a sua família, enfim, algo absurdo, né? Então, foi uma das primeiras conquistas que a Defensoria implementou, beneficiando aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas, né? Em uma única demanda. Depois veio a questão da água, também falar em higienização, sem poder oferecer um líquido precioso que pudesse contribuir também para o arrefecimento do número de casos, impensável. E nesse contexto fica muito claro a total abertura que tivemos com o governo do Estado, que não só suspendeu os cortes para aquelas famílias que não puderam honrar com o pagamento, como foi mais além do que o nosso pedido. O governo do Estado ofereceu a isenção da tarifa social para aquelas famílias mais vulneráveis. Então, uma conquista muito boa, um alento, né, para esse grupo de pessoas que realmente foram os mais atingidos. Passamos a atuar também na questão do abrigamento às pessoas em situação de rua. E nisso, contamos com a parceria da Secretaria de Prevenção e Proteção Social, que foi fundamental para que a gente encontrasse um meio termo que pudesse acomodar de maneira digna, respeitando os protocolos das autoridades sanitárias, aqui na nossa capital, no Recife, cujo modelo se estendeu para outras comarcas do Estado. Também oficiamos as redes particulares de ensino, buscando uma redução equânime no valor das mensalidades escolares da rede privada. Nesse caso, Clóvis, eu faço o registro, a Defensoria não judicializou, nós fizemos um contato importante com o sindicato das escolas, não é isso? E abrimos o diálogo para que os casos de desconto fossem avaliados caso a caso. E, no nosso entender, uma política muito acertada. Fizemos reuniões com a questão da merenda escolar para que as famílias mais vulneráveis pudessem receber uma contrapartida do governo do Estado nesse período em que as crianças estariam em casa. Medida também exitosa, o governo do Estado criou um cartão que dá acesso a um certo valor, né, que permite a essas famílias a aquisição de alimentos tão importantes, né, para que o processo de ensino-aprendizagem possa acontecer. Ninguém pode aprender se a gente não alimenta o corpo, né? O corpo tem que estar alimentado para que o intelecto ele possa crescer. Também atuamos em outras inúmeras ações privadas, por exemplo, Clóvis, não sei se chegou ao seu conhecimento, os laboratórios farmacêuticos têm como database o aumento no mês de março, né, até o finalzinho de março. Houve a suspensão
do aumento por conta do Covid-19, e aí alguns laboratórios retiraram o desconto na aquisição de mais de uma unidade do medicamento. Um aumento, gerando, na nossa visão, um aumento indireto, que comprometia o resguardo da saúde dos vulneráveis, principalmente. E a nossa subdefensoria da causa coletiva atuou fortemente e conseguimos restabelecer os descontos que anteriormente houvera sido retirados pelos laboratórios farmacêuticos. Também atuamos na questão que faz uma interface muito importante na questão de mediação de conflitos. Nós passamos a atuar na mediação de conflitos de forma remota. E aqui eu tenho um dado, eu sei que você é um entusiasta da mediação, eu tenho um dado aqui para compartilhar com você que me deixou surpreso até. Antes da pandemia, a mediação representava 3% dos casos aqui da capital. 3% dos casos eram resolvidos por mediação no âmbito da Defensoria Pública. No último mês de maio, a mediação já respondeu por 15%. A Defensoria Pública, nas vezes em que foi demandada, conseguiu elevar o percentual de mediação de 3% para 15%, o que eu considero um ganho incomensurável, né? E eu vejo o investimento que fizemos para criar metodologias de trabalho, para também capacitar nossos administrativos, para fazer com que a nossa equipe de defensores se colocasse à disposição do cidadão vulnerável que tem um problema para resolver e não pode aguardar. E, de fato, os números falam por si. Nós conseguimos um avanço e eu espero muito que esse avanço venha para ficar. Eu entendo que a porta de entrada da solução de conflitos na capital, em Pernambuco, na Defensoria Pública, tem que ser através da mediação. Inclusive, nós temos uma parceria, né, vigente, que a gente vai fazer força para que a gente consiga agora, né, nessa nova sistemática de trabalho, fazer a implementação virtual. Eu acho que a gente tem que ousar, né? A gente tem esses canais, podemos oferecer esses canais que facilitam a interface do defensor para com um número indeterminado de pessoas, né? Até porque não haverá deslocamento, e aí a gente consegue fazer frente, né, a dirimir conflitos da maneira como tem que ser, entre as próprias partes, de maneira consensual. Também passamos a atuar, Clóvis, nas demandas criminais de execução penal, com habeas corpus nas mais diversas áreas, todas exitosas no STJ. Liberamos aquelas pessoas que faziam parte de grupo de risco, as grávidas, lactantes. Fizemos um trabalho com parceria, né, em relação à Secretaria de Ressocialização, a própria parceria do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, e Pernambuco foi dos estados que mais teve êxito na liberação de pessoas privadas de liberdade. Pessoas que tinham direito já configurado, é bom que se explique, né, para os nossos seguidores, direitos estes que foram respeitados, consolidados, até porque no Estado Democrático de Direito, né, ninguém pode estar acima da lei. E quando a lei é feita, ela não é feita somente no viés de reprimir, ela também tem o papel de ressocializar, não é isso? E dentro desse panorama, foram mais de 1.200 pessoas restritas de liberdade que adquiriram a sua liberdade de volta. Incentivamos canais de acesso à violência doméstica, né, que é um problema que a gente detectou nessa época de pandemia, e tivemos um incremento aí, uma procura maior por tais serviços, 30% de aumento, Clóvis. Mas a Defensoria também está chegando junto, né, fazendo todo o acompanhamento necessário para que as nossas mulheres também tenham uma orientação jurídica adequada num momento tão difícil da vida. Atuamos também na questão, nas brigas possessórias da Mata Sul, que envolve mais de 1.200 famílias e vem gerando um problema muito grande, né, dada a gravidade do problema que lá se ocasionou. Nós criamos um grupo de trabalho com 7 defensores públicos para fazer um monitoramento constante dessas ações.
São mais de 30 ações, mais de 8 agravos de instrumentos, uma matéria que exige, né, um cuidado total, muito especial por parte da nossa equipe, e o nosso núcleo de moradia vem atuando de maneira brilhante. O nosso núcleo de direitos humanos manteve as atividades constantes aqui na nossa capital, procurando sempre fazer frente aos direitos das parcelas que eu considero mais vulneráveis, né, que está aí em situação de rua, população LGBT, né? Enfim, fizemos até casamento coletivo, Clóvis, acredita? Eu vi virtual, na verdade, eu né? achei formidável. Ali a Defensoria Pública para oferecer o acesso à certidão de nascimento e tal, virtual. É verdade. Enfim, olha, foram inúmeras as ações que a Defensoria Pública desenvolveu, e eu fico muito feliz de poder dizer que nós produzimos até mais do que no ambiente anterior, considerado normal. Isso comprova, né, que o pernambucano, quando é desafiado a passar por grandes desafios, ele se reinventa, né? E o pernambucano tem isso na natureza, na alma mesmo, de ir para o embate e de não retroceder, de fazer o que está ao nosso alcance para salvaguardar direitos. E a Defensoria Pública ainda vivenciamos alguns debates interessantes com a edição de notas públicas em defesa da democracia. É uma questão até estranha, né, da gente ter que afirmar isso. Eu nunca imaginei ter que editar uma nota em defesa da democracia. Confesso a você. Eu me vi surpreso. Meu Deus do céu, será que eu estou entendendo realmente se faz necessário defender algo do qual eu entendo que é inconcebível pensar diferente, pelo menos nesse aspecto, não é isso? E nós tivemos também que firmar posição em defesa da democracia, uma vez que alguns episódios, né, lamentáveis aconteceram no cenário federal e nos impuseram uma tomada de posição firme em defesa da democracia. E faço esse registro, Clóvis. Sim, nesse especial, Sim. Pois não, perdoa querido. Te interromper, eu assisti algumas posições de vocês e você tem uma atuação muito expressiva também no Colegiado Nacional de Defensores, coordenando o debate, conversando com os defensores do país inteiro. Eu tenho uma máxima de infância que dizia o seguinte: na ausência de democracia, ou se há problema com a democracia, mais democracia. A melhor forma de encontrar saídas para a democracia é fortalecê-la. Acho que a divergência é salutar, tem espaço para posições duras e radicais, mas não tem espaço para desorganizar o sistema de garantia de direitos, o sistema de proteção às pessoas, o sistema que nos permite existir como cidadão. Toda e qualquer restrição de opinião ou toda e qualquer fragilização das estruturas dos poderes que harmônicos e na mesma proporção autônomos precisa ser rechaçada, precisa ser enfrentada, precisa ser duramente criticada. Não se pode dar oportunidade para nenhum debate que flerte com qualquer posição totalitária, com qualquer estímulo a desconstruir esse nosso sagrado direito democrático. Desde do reconhecimento do ser humano como vivência coletiva, como escolha de vivência coletiva, seja pelos arranjos tribais, seja pelos arranjos pré-históricos, a capacidade de colegiadamente tomar decisões que representassem o interesse da totalidade e estabelecer esses parâmetros está posta. Então, é democracia, sempre democracia e para sempre democracia. Então, perdoe o parênteses, mas é absolutamente necessário dizer isso. Embora pareça óbvio, é fundante, é central no debate de qualquer política. Verdade, verdade. Fosse tão claro, né, tão nítido. E tem mais, a democracia por si, ela traz um benefício muito maior às populações mais vulneráveis. Quem mais sofre, quem mais padece dos males da ditadura ou de qualquer outra forma de governo que não seja o governo democrático, são
no caso, a população mais vulnerável que fica aí, né, a não ter a quem reclamar por direitos, não é verdade? Então, dentro desse contexto, a gente teve que se reinventar, criamos um núcleo de saúde coletiva que não havia ainda criado em Pernambuco. O núcleo de saúde coletiva também passou a atuar no monitoramento dos leitos de enfermaria e de UTI, nessa época de Covid, em parceria com o governo do Estado, uma atuação conjunta, como tem que ser, de forma dialógica, democrática, para encontrar a melhor alternativa em defesa dos nossos vulneráveis. Clóvis, foi uma atuação que nos trouxe inúmeros desafios, né? Se reinventar sem orçamento, com redução de repasses do 10º, que é o mais natural por conta da redução da arrecadação do Estado. Mas eu confesso que a gente vem encarando esses desafios de cabeça erguida e convictos de que vamos ultrapassar esse momento e precisamos nos preparar para o momento vindouro, né? O momento vindouro que exigirá de todos nós um comprometimento ainda maior na difusão do conhecimento, na educação em direitos, que nós estamos trabalhando e queremos potencializar. Precisamos também estender a nossa capilaridade para as comarcas que ainda não contam com os nossos serviços. Estamos atuando fortemente para lançar mão dessas novas tecnologias, como o atendimento remoto. Eu sei que hoje, secretário, meu querido amigo, nenhuma comarca do Estado, depois da implantação das audiências criminais, deixou de ter audiência por falta de defensor. Hoje, todas as audiências estão sendo acompanhadas pela Defensoria de forma remota. Antes a gente tinha uma certa dificuldade, mas agora nós conseguimos cobrir todo o Estado. Mas quando o novo normal vier, nós vamos precisar reforçar o nosso time, robustecer as comarcas menores do Estado, para levar dignidade, levar cidadania a toda a comarca do nosso Pernambuco. Muito bom. Eu acho que esse momento desafiador que a gente está vivendo meio que reposiciona um sentimento de essencialidade, né? Quando você vê toda essa atuação da Defensoria, eu aqui vou usar apenas dois exemplos para a gente debater. Primeiro, na questão da violência contra a mulher. Um assunto tão grave, um assunto cheio de tabus, cheio de reservas, daqueles que se escondem sob uma pretensa isenção e não reforçam o diálogo que precisa ser incisivo de enfrentamento a esse fenômeno que não pode ser naturalizado. Não pode ser naturalizado. E aí a gente vem para um momento de pandemia e as mulheres, vítimas, convivendo com seus agressores, com restrições de trânsito em razão da necessidade do isolamento social, com os dispositivos para o seu cuidado e para a sua proteção, às vezes alterados em razão de todo o comportamento dos órgãos públicos e das estruturas, e o desafio aparece de uma maneira tão assustadora, e a Defensoria estava lá para atuar, outros órgãos como a Secretaria da Mulher estava lá para atuar, a STS, todo mundo trocando experiência para encontrar alternativas e pautando esse debate de uma maneira muito forte, muito firme, entendendo que é intolerável que cenas como essa se repitam e se naturalizem na convivência de alguns grupos, sabe? Quando eu falo de pragmatismo, é que tem coisas com as quais a gente tem um esforço muito agigantado, às vezes, para convencer da importância que a sociedade, no novo normal, precisa banir, precisa veementemente repudiar, para que a gente, com proteção às pessoas, entenda que há uma mudança de comportamento para pensar em desenvolvimento, para pensar em desenvolvimento social, para pensar em inclusão, porque essa conduta é medieval e não pode ser tolerada por nós. E segundo, e aí foi importante esse debate, a experiência de tratar, de dialogar com a Defensoria
para implementar as estratégias para a população em situação de rua. Democracia pressupõe um desafio maior. Nem sempre a gente, quando é chamado à realidade, que é aquela resposta de um debate que está pautado por outro. Acho que a grande dificuldade de quem fragiliza o conceito democrático é aquela coisa de se entender conduzido. E não é isso. Eu acho que a via dialogal que a gente escolhe, o caminho da concertação, que é o fenômeno, que é a forma mais, eu acho que mais legítima de construir democracia, é que às vezes não sou eu que pauto, mas é colocar o melhor de mim, da minha instituição, da minha responsabilidade de gestor, que ajuda a construir a solução. Então, nós somos pautados pela Defensoria. A Defensoria fez debates muito importantes com a sociedade civil organizada e nasceu um desenho de integração. Claro que, num momento de crise como esse, ele nunca é, na totalidade, a resposta que se esperava ter. Ainda existem vazios. Muitas ações foram feitas pela Prefeitura do Recife, de medidas protetivas, de aumento de vagas em abrigos e de reforço alimentar. A sociedade civil mostrou um comprometimento e uma resolutividade absolutamente importantes. O Coletivos Pop Rua fez uma ação muito forte, continua fazendo, nosso parceiro em muitas medidas, e nós criamos um dispositivo intermediário, residual no contexto da política de assistência e da política de saúde, mas como um ponto de acolhimento, de referência para a população em situação de rua. E eu lhe confesso, Fabrício, que os resultados são apaixonantes. Os pontos de cuidado o ponto de cuidado nasceu no Recife, com oferta para a população em situação de rua de apoio social, com equipes multidisciplinar ali posta, de apoio à higiene, com a distribuição de kits, com a oferta dos banheiros para a higiene do corpo, com a oferta das pias para a higiene das mãos, com a oferta do kit alimentação manhã e tarde, e a gente foi evoluindo, fazendo uma série de outras entregas, como, por exemplo, a aferição da temperatura diária em todos os períodos da população em situação de rua, a troca de roupas, quando era possível, doação nesse sentido, a identificação de sintomas básicos e o referenciamento, o encaminhamento para unidades de referência que estavam cuidando da Covid, o encaminhamento para abrigamento, quando essa era uma demanda e essa intermediação com a Prefeitura e com outros serviços, algumas questões de cultura que foram debatidas com eles, quando eles foram ganhando autonomia do debate, do diálogo, e o resultado formidável, que também foi a Jaboatão, foi a Paulista, se implantou em Olinda e compôs esses 4 dispositivos. Outros municípios do interior vieram ver a iniciativa, partilhamos com outros estados, e os pontos de cuidado cumpriram uma função de referenciar, estão cumprindo uma função de referenciar população em situação de rua, inclusive, às vezes, com fenômenos interessantes. Um dia, numa das nossas reuniões de avaliação, e a gente tem reunião de avaliação e monitoramento quase que diário, a equipe trouxe um achado interessante. Olha, nós perdemos uma média de 30 pessoas no ponto do Recife que deixaram de participar. E como a gente tem uma estratégia de busca ativa, geral, quando alguém deixa de comparecer por um certo período, você começa a procurar quais as razões dessa ausência, se há algum caso de adoecimento, se há alguma restrição e assim por diante. E aí começou-se a verificar que era o acesso ao benefício, nesse grupo específico, majoritariamente o acesso ao benefício, que fez com que eles se organizassem para voltar para a residência onde tinha algum laço afetivo ainda, ou para, inclusive, em alguns casos, alugar um pequeno quarto e constituir ali um novo espaço de habitação por seu próprio protagonismo e, em seguida, mantendo a referência ali naquele ponto como seu lugar de fala e o seu lugar de garantia dos mínimos da higiene
e da alimentação. Então, assim, uma experiência muito, muito importante, uma experiência muito revigorante para todo mundo que está pensando política de assistência às pessoas, e eu considero que foi uma experiência muito, muito positiva para nós da Secretaria. Nós também estamos vivendo uma experiência absolutamente cheia de satisfação e de simbolismo, que é a parceria com a CUFA na atuação nos territórios. Nós mapeamos 40 territórios vulneráveis, a CUFA organizou a mobilização de lideranças locais, essas lideranças referenciam outros grupos, e aí, Fabrício, nós temos hoje, com essa parceria com a CUFA, 24 mil residências que já receberam algum tipo de contato ou algum tipo de entrega, seja de um kit de higiene, seja de uma cesta básica, seja daquilo que a CUFA capta, ou do sistema de estímulo à proteção que nós desenvolvemos com a distribuição de máscaras, que fez chegar mais de 300 mil máscaras nessas 24 mil residências como uma resposta de mobilização comunitária. De uma maneira muito forte, muito pragmática, como estratégia de rede formada, e essa rede está ativa, essa rede está potencializada, e a gente tem dialogado muito com isso. E também, hoje a gente estava fazendo esse debate aqui, a lógica da mediação. Resolução de conflitos e solução de problemas tem relação com mudança de comportamento. O desafio do crime de proximidade, o desafio do conflito na comunidade, é o desafio talvez mais complexo da política de segurança pública, porque tira a previsibilidade do horizonte de atuação do operador, seja o operador da estrutura de polícia, seja o operador de direito, o operador de proteção social, que consegue, a partir de fatores objetivos, criar uma cena, um cenário de vulnerabilidade ou de potencial ocorrência. Às vezes você tem pessoas que são amigas ali há muitos anos, e aí por um conflito local, sem uma capacidade de intervenção e de resolutividade, isso evolui para a prática de um crime. E como a mediação do ponto de vista resolutivo, muito mais competente, capaz de treinar as habilidades das pessoas para que esses conflitos tenham menos impacto na sua vida cotidiana e você possa se antecipar a alguns fatos, ou para solucioná-los no tempo inicial ou intermediário. Então, a mediação também foi um aprendizado interessante para a gente. Hoje a gente, por exemplo, está tomando uma decisão de reorganizar nossas estruturas de mediação para também trazer a tecnologia para esse debate e para fazer mediações itinerantes nos casos de maior gravidade. Também hoje apareceu aqui no nosso debate intensificar a atuação do mediador comunitário, meio que numa lógica de rede de respostas. Você tem um primeiro nível de mediador comunitário, um segundo nível dos mediadores que estão vinculados à secretaria, e podem ter um terceiro nível nessa nossa parceria com os defensores, com a Defensoria Pública, que inclusive do ponto de vista metodológico e do ponto de vista da qualificação das respostas, pode ser a grande referência para todo o sistema de mediação que atue em territórios vulneráveis ou sob grupos, ou no vínculo com grupos específicos. E como isso é moderno, do ponto de vista da humanização da intervenção em segurança pública, isso é absolutamente moderno, e muito resolutivo. Eu concordo contigo, eu acho que um grande legado desse aprendizado do período da pandemia pode ser a otimização desse mecanismo de relação social, porque ele é uma relação social estimulada para a resolução de conflitos, que é a mediação. Eu fiquei muito entusiasmado e eu quero fazer muita parceria com a Defensoria para a gente ampliar esse debate. Vamos fazer muitas sim, até porque nós vamos enfrentar, Clóvis, pela frente, uma nova situação nos contratos, nas relações familiares, para se ajustar a questões que necessariamente
foram contempladas em situação passada e que hoje não mais se mostram válidas, não é isso? Então, a procura pela mediação como forma de equacionar, ajustar esses detalhes, será um diferencial importantíssimo para que a população vulnerável, mais especificamente, continue a responder, continue a caminhar para frente. Não adianta investirmos na judicialização. Claro que há casos em que a judicialização será o único caminho e é natural, mas todo o investimento que fizermos para resolvermos de forma mediada será fundamental para desenvolver a cultura da paz. E a gente só constrói essa cultura da paz para que o futuro seja mais promissor, para que tenhamos uma sociedade mais igualitária, mais justa e, acima de tudo, mais segura, se a gente der o pontapé inicial, né? Como já estamos dando aí há um certo tempo, né? Mas todo investimento que fizermos ainda será pouco. Eu acho que ouvi-lo em dizer que prima por esses princípios, pela democracia, pela defesa dos vulneráveis, pela mediação como maneira de solucionar litígios, demonstra claramente o seu espírito verde de ser defensor, né? E eu digo mais, quando a gente se põe nessa missão, né, de servir ao próximo, nós estamos aí dando uma contribuição significativa para defender o direito de quem não tem sequer a quem recorrer. Por isso eu posso atestar, Clóvis, você é um defensor. Você é um defensor nato, você é uma pessoa que nasceu com esse espírito de levar o conhecimento, de levar a qualificação profissional, de transformar vidas. Vidas que, num país tão desigual quanto é o Brasil, se não fosse uma atuação forte do Estado em resgatá-los da sarjeta onde eles se encontram, nós teríamos um estado de coisas cada vez pior. E é por ações dessa natureza, de se investir em prevenção, de se investir na retirada das pessoas do caminho da droga, do tráfico, de se fazer qualificação profissional, que a gente vai construir um Pernambuco diferente. Tá? Eu digo sempre, a Secretaria de Prevenção, ela tem uma identidade de atuação muito próxima da atuação da Defensoria Pública, e será sempre uma honra fazer parceria com você. Muito obrigado. Olha, Fabrício, quando o governador Paulo Câmara pensou nesse desafio e me chamou e disse: Clóvis, nós vamos criar uma secretaria para cuidar só dos aspectos da prevenção e dos aspectos do cuidado. Olha, que coisa diferente. Aí eu me aprofundei um pouco mais na construção dessa ideia. E como se antecipar a fatos é algo acertado. Então, o governador foi muito feliz com essa escolha, a equipe tem trabalhado muito, e eu concordo contigo, nós somos co-irmãos no sentido de que, embora funções diferentes da estrutura do poder da Defensoria e da função executiva, nós convergimos exatamente para o mesmo propósito: identificar agenciamentos negativos, situações que agravam a vida das pessoas, vulnerabilidades e exposições ao risco, e atuar para mitigá-las, para encontrar alternativas de minorar esses impactos e para prospectar um futuro melhor para todos, que é o motivo e a razão de existir de todos nós, e a razão de existir dos governos. O governo bom é o governo que protege as pessoas, e aqui eu também quero fazer uma referência a tudo que o governo de Pernambuco fez na área social durante a pandemia, mais de 150 mil cestas básicas distribuídas, benefícios como o benefício da educação, outras estratégias de proteção social no âmbito do Pernambuco solidário, e ações que fizemos em parceria, inclusive com a Defensoria Pública, porque eu considero o ponto de cuidado também que tem uma paternidade dividida aí entre nós e entre a Defensoria, que pautou esse debate. Então, assim, a nossa razão de existir é servir, e servir da maneira mais adequada possível, não flertando com o que é equívoco e escolhendo o caminho de cuidar das pessoas como o nosso sacerdócio. Acho que é sempre isso: reduzir o risco, reduzir o dano, fazer proteção,
e entender que política pública é um instrumento do processo democrático que precisa ser aprimorado a cada tempo. Eu sou muito grato por tudo que a gente está fazendo aqui, e já pernambucano, viu? Porque pernambucano é um estado de espírito. Pernambucano não é lugar de nascença, é um estado de espírito. Sem querer me apropriar, é claro, mas estar em Pernambuco ensina muito a gente. Esse estado é uma escola de cidadania, uma escola de controle social, é uma terra de homens e mulheres de bem. Perfeito, Clóvis, perfeito. Eu já disse isso aqui, tá? Você tem esse espírito guerreiro mesmo, inato à alma pernambucana, né? E que vem fazendo um trabalho brilhante. Eu considero que a gente conseguiu, Clóvis, me permita a oportunidade de registrar, quando o Pacto pela Vida começou a ter que encontrar novas alternativas para reduzir os índices de criminalidade, o maior acerto na política pública do Estado foi de dotar uma secretaria própria para tratar da prevenção, porque não se pode combater a criminalidade apenas no ato repressivo. E tão logo se fez esse investimento, eu sinceramente aguardava, esperava que as respostas viessem num tempo maior. E para nossa surpresa, em tão reduzido tempo, nós já estamos colhendo os frutos de uma atuação brilhante da Secretaria de Prevenção, coordenada por você. Nossa. E que vem aí dando exemplo não só para Pernambuco, mas para o Brasil. Tá? É isso. Acho que nosso horário já está terminando, né? Está terminando, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Olha, só uma coisa, dá para fazer uma live com música depois, viu? Porque tu fez uma com música aí e eu fiquei todo invejoso. Fizemos com música com Santana. Fizemos com Santana, foi ótimo. Né? Exato, olha, incrível, querido. Quero agradecer a oportunidade, meu amigo, e dizer que estamos aqui o tempo inteiro irmanados com a Defensoria, porque ela é uma conquista de todos os pernambucanos e, para nós, ela é uma garantia de caminho quando estabelece conosco um canal de diálogo e construção coletiva. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a sua disponibilidade. O tempo agora sim está encerrando, nós temos aí só alguns segundos, mas de antemão, Clóvis, sinta-se abraçado por todos nós. Pernambuco lhe deve muito. Nosso muito obrigado, tá? E em breve nós estaremos aí levando à frente as nossas missões